meu pai entregou a empresa da família ao meu irmão a filhinho de ouro e me chamou de apenas mão de obra. Pedi demissão em silêncio. Semanas depois, o maior cliente deles me ofereceu um cargo de diretor. Quando a empresa da família perdeu esse contrato, eles me ligaram implorando por ajuda. Oi, Reddit. A empresa da minha família sempre agiu como se meu irmão fosse o príncipe herdeiro e eu fosse o cara que carrega o trono dele. Então, finalmente, eu disse, não vou fazer isso para sempre. E construí algo melhor para mim. Mas, claro, eles ainda não tinham terminado de tentar me puxar de volta. Antes de chegar lá, deixa eu começar do começo. Meu nome é Dylan Pierce, tenho 29 anos. Sou técnico especializado na empresa da minha família. Trabalho com máquinas industriais pesadas, do tipo em que um pequeno desalinhamento causa um problemão. E quando digo família, quero dizer meus pais e meu irmão mais velho, Grant, que de algum jeito foi coroado futuro imperador do lugar antes mesmo de conseguir deixar a barba crescer direito. Eu sou o cara que realmente sabe operar os equipamentos, consertar as máquinas, lidar com os problemas no local e evitar que os clientes liguem em pânico. O trabalho do Grant é basicamente fingir que inventou a estratégia de negócios enquanto se esconde atrás de uma tela de computador. Enfim, nossa oficina existe há uma eternidade. Meu pai, Howard, fundou tudo antes de eu nascer e age como se as paredes devessem se curvar toda vez que o Grant passa só porque ele tem um diploma. Enquanto isso, sou eu que estou lá fora todos os dias fazendo a parte que ninguém mais quer aprender. É um trabalho especializado, prático, de precisão, coisa que a maioria das pessoas faz errado mesmo depois de meses de treinamento. Mas claro, o gênio é o Grant. Numa manhã específica, eu estava finalizando um grande projeto para o nosso maior cliente. Daqueles trabalhos em que, se você não souber exatamente o que está fazendo, pode destruir um monte de equipamentos e atrasar um mês inteiro de cronograma. Para mim, era só mais uma terça-feira. Logan Brooks, o representante do cliente, estava ali observando enquanto eu ajustava o alinhamento de volta ao lugar e reiniciava o sensor. Quando a máquina voltou a funcionar suave, sem tremor, sem luzes de alerta, o Logan finalmente soltou o ar. Cara, Dylan, obrigado, disse ele, balançando a cabeça. Juro que toda vez que essa coisa dá problema, eu só torço para ser você quem apareça. Eu dei de ombros. Eu prefiro quando as coisas funcionam em vez de explodirem. Facilita o dia. Ele riu, aliviado. Dava para ver que ele apreciava alguém que realmente sabia o que estava fazendo. Guardei minhas ferramentas, achando que, pela primeira vez, o dia talvez acabasse sem a bagunça de sempre. E então, como num relógio, Grant Pierce aparece. Timing perfeito, ou seja, tudo que era difícil já tinha sido feito. Ele anda como se estivesse chegando a uma cerimônia do Nobel, não a um local de trabalho que ele nunca tocou. Excelente, disse ele, batendo palmas uma vez. Minha equipe executou meu plano perfeitamente. Exatamente o resultado que projetamos. Eu só encarei, porque não lembrava de plano nenhum além de eu resolver tudo sozinho enquanto ele provavelmente estava dentro do escritório organizando pastas de e-mail por cor. O Logan olhou para ele com aquele meio sorriso confuso, tentando entender se o Grant estava brincando ou se era aquilo mesmo. Mas o Logan é profissional, então só assentiu educadamente. O Grant continuou, jogando palavras grandes como se tivesse engolido um dicionário no café da manhã. Isso é o que coordenação otimizada parece. Vou repassar as métricas de sucesso para a alta administração. Alta administração. É uma empresa familiar. A alta administração são literalmente nossos pais almoçando na mesma mesa. Fiquei quieto, encostado na minha caixa de ferramentas, observando meu irmão agir como se tivesse sido mentor de algo que ele não conseguiria executar fisicamente nem com um manual impresso e legendas. Minha parte favorita foi quando ele gesticulou para o equipamento como se soubesse o que metade daquelas peças fazia. Quando Logan voltou a olhar para mim, a expressão dele dizia tudo: confusão, constrangimento e um pouquinho de pena. Mas ele não chamou o Grant a atenção, é educado demais para esse tipo de drama. O Grant acabou indo embora, provavelmente para contar ao nosso pai como o plano dele tinha salvado o dia. Eu apenas suspirei e limpei as ferramentas. Ele sempre faz isso? Perguntou Logan em voz baixa, quando o Grant já estava fora de alcance. Só quando está acordado, respondi. Não consegue levantar uma caixa de ferramentas, mas é ótimo em levar o crédito.
Talento raro, Logan caiu na risada, mas dava para ver que ele guardou aquele momento na memória. As pessoas percebem mais do que você imagina. Enquanto eu carregava o caminhão, me peguei pensando em quantas vezes essa mesma cena já tinha se repetido ao longo dos anos. Eu faço o trabalho, o Grant fica com os holofotes, e meus pais concordam com tudo, como se ele fosse um prodígio guiando a empresa através de tempestades econômicas apenas com o poder do vocabulário. Senti algo apertar no peito. Não era emoção, era aquele cansaço profundo de perceber que todo mundo ao seu redor insiste em fingir que o céu é verde. Eu sabia que a conversa sobre o futuro da empresa estava chegando. Era como uma nuvem pesada pairando sobre a oficina. E não importava quantos serviços eu executasse perfeitamente ou quantos clientes eu mantivesse fiéis, eu já sabia como aquilo ia terminar. Esse capítulo da minha vida começava a parecer gasto. E eu começava a me perguntar por quanto tempo ainda deixaria que continuasse me tornando invisível. Alguns dias depois do grande trabalho, meu pai, Howard, disse que queria conversar sobre o futuro. Quando ele fala isso, geralmente significa que vou ouvir um discurso, não participar de uma conversa. Sentamos no escritório, eu numa cadeira dobrável barata e ele, Marianne e Grant nas cadeiras boas. O cenário já dizia tudo. Howard pigarreou, como se fosse ler um decreto. Dylan, seu irmão Grant vai assumir a empresa quando eu me aposentar. Sem introdução, sem debate. Grant estava sentado ao lado, fingindo que não esperava por esse momento desde que nasceu. Recostado, com um sorrisinho de quem acabou de ganhar um prêmio que fez campanha nos bastidores para receber. Howard continuou. Faz sentido. Ele é o mais velho. Tem diploma. Entende a estrutura e a viabilidade de longo prazo da empresa. Tradução: gosta de pranchetas e palavras difíceis. Marianne entrou com aquela voz de esposa compreensiva que ela usa sempre que quer encerrar qualquer discordância sem parecer ríspida. Seu pai pensou nisso por muito tempo. Essa é a escolha lógica. Grant acrescentou. É uma questão de estratégia, sabe? Liderar a empresa para a próxima fase. Ele disse isso com a confiança de alguém que esqueceria qual chave inglesa me passar se eu pedisse. Deixei eles falarem. Quando terminaram de se parabenizar, falei. Eu não estou pedindo para ser o chefe. Estou pedindo uma participação, alguma propriedade, voz nas decisões. Sou eu que estou no campo mantendo o trabalho vivo. Vocês sabem disso. Grant fez um aceno falso e compassivo, como se estivesse confortando uma criança. Dylan, você é ótimo na parte física, mas propriedade exige um conjunto diferente de habilidades. Não é pessoal. É totalmente pessoal, respondi. Isso é uma empresa da família. Howard se inclinou para a frente. Seu papel é valioso, mas o Grant tem as qualidades necessárias para acomodar isso no longo prazo. Você ainda terá um emprego aqui e, quando eu me for, receberá sua parte em dinheiro. Não precisa se preocupar. Essa frase bateu mais forte do que qualquer outra. Quando eu me for. Então meu futuro inteiro basicamente era: espere seu pai morrer. Bom saber. Mantive a voz firme. Então não sou família o suficiente para ter participação, mas sou família o suficiente para ter que ser grato? Howard franziu a testa, como se eu estivesse sendo irracional. Não distorça minhas palavras. Estou fazendo o que é melhor para a empresa. Você está exagerando. E foi aí que tudo fez sentido. Eles não me veem como alguém que ajudou a construir aquele lugar. Me veem como o cara que faz o trabalho que eles não querem fazer. Um par de mãos, não um sócio. Grant encerrou com mais uma frase arrogante. Você ainda vai fazer parte da equipe, Dylan. Só na função certa. Função certa significava que mantém ele confortável. Levantei-me. Acho que agora sei exatamente qual é o meu lugar. Howard começou a falar algo sobre manter as coisas profissionais, mas eu já tinha parado de ouvir. Eles já tinham tomado a decisão muito antes daquela reunião. Eu só estava ali para ser informado, como um funcionário recebendo atualização de escala. Algumas horas depois, quando eu estava indo em direção ao meu caminhão, Marianne saiu do prédio como se estivesse esperando o momento certo. Dylan, querido, podemos conversar? Eu já me preparei.
Mãe só chama de querido quando vai tentar ajustar a sua atitude. Ela se aproximou, com aquele tom todo suave. Eu sei que hoje foi difícil. Quero entender o que você está sentindo. Assenti, porque claro, vamos ver até onde isso vai. Ela suspirou baixinho, colocou a mão no meu braço. Acho que você está levando isso muito para o lado pessoal. Seu pai sabe o que está fazendo. Ele está pensando no melhor interesse de todos. Pronto. Nem 2 frases, e eu já era o exagerado da história. Eu não estou levando para o lado pessoal, respondi. Eu só quero ser valorizado do mesmo jeito que vocês valorizam o Grant. A expressão dela mudou para aquele modo calmo, porém cortante, que ela usa quando quer me colocar no meu lugar. Você está sendo dramático. Seu irmão tem qualidades que você não tem. E tudo bem. Você deveria focar nos seus pontos fortes e parar de dificultar as coisas pra gente. Pra gente. Não pra mim. Não pra empresa. Pra eles. Ela continuou. Isso não é algo que você precise questionar. Apenas aceite o papel que seu pai acredita que combina com você. Ele pensou nisso muito mais do que você. Ela falou como se estivesse me dando uma lição de vida, como se fosse a mentora sábia de um filme. Só que tudo que saía da boca dela era condescendente e abafava qualquer questionamento. Eu deixei ela terminar. Não interrompi. Não discuti. Quando ela fez uma pausa, esperando alguma resposta agradecida, eu só disse: entendi. Ela sorriu, como se tivesse me consertado. Que bom. Eu sabia que você entenderia. Ela foi embora satisfeita. E eu fiquei ali, percebendo que aquilo não tinha sido uma conversa. Tinha sido controle de danos. Não por mim, mas por eles. Eles não estavam ouvindo. Não estavam considerando nada. Estavam me administrando, me encaixando de volta na caixa com um rótulo: faz o trabalho, não questiona decisões. E foi ali que o último resto de paciência que eu tinha com toda aquela situação finalmente acabou. Depois da conversa com meus pais, algo em mim simplesmente desligou. Não foi dramático. Foi definitivo. Na manhã seguinte, entrei na oficina, fui direto ao escritório do meu pai e entreguei meu aviso prévio de 2 semanas. Sou a moda antiga com papelada. Guardo cópias físicas de tudo que assino, numa pasta surrada atrás do banco do caminhão. Sem discurso, sem emoção. Aqui. Meu último dia será nessa data. Howard levantou os olhos do computador como se eu tivesse interrompido uma negociação histórica, e não um caça-palavras. 2 semanas? Disse ele, erguendo as sobrancelhas. Tem certeza disso? Bastante, respondi. Ele se recostou na cadeira, fazendo pose de pensativo. Bom, se isso for por dinheiro, posso te dar um pequeno aumento. Um modesto. Você mereceu. O valor que ele ofereceu era tão baixo que quase me fez rir. Aquilo não era aumento. Era troco com laço. Tô tranquilo, falei. Minha decisão já está tomada. Ele deu de ombros, como se me perder fosse o mesmo que perder um clipe de papel. Certo, vamos dar um jeito. Ah, vão sim. A notícia chegou ao Grant em minutos, porque ele apareceu na porta com cara de quem foi convidado para comemorar. Então você vai sair? Disse ele, braços cruzados, o deboche em força máxima. Não vi isso chegando. Ele viu sim. Com certeza viu. Eu assenti. É. Ele estalou a língua. Espero que você tenha um plano. O mercado não está exatamente cheio de oportunidades para o seu tipo de trabalho. Meu tipo? Repeti. Ele sorriu de canto, se divertindo. Bom, eu vou assumir as operações de campo até encontrarmos outra pessoa. Não deve ser tão difícil. Não respondi. Grant assumir o campo era como um gato assumir o controle do tráfego aéreo. Então começaram os joguinhos. Antes do almoço, recebi uma nova escala enviada pelo Grant, cheia apenas de tarefas inúteis. Coisas que ninguém se importa. Coisas que não fazem diferença nenhuma. Coisas que ele normalmente empurra para trabalhadores temporários. Notei uma coisa bem clara.
Nenhuma das minhas atribuições restantes incluía o local do Logan, o que era curioso, já que eu era o responsável principal por aquela conta havia anos. Passei pela mesa do Grant a caminho da saída. Ele fingiu que não me viu, digitando de forma exagerada no teclado, como se estivesse gerenciando uma crise global. No dia seguinte, a mesma coisa. Outra atualização de escala. Mais trabalho inútil, mais tarefas de preenchimento, mais tentativas de me manter ocupado em lugares onde ninguém importante me veria. Mal tinha pisado no chão principal quando fui chamado para consertar uma unidade secundária enferrujada que não era usada desde que eu tinha 19 anos. Depois de 2 horas daquela palhaçada, o Grant apareceu atrás de mim com uma prancheta. Bom progresso, disse ele, como se tivesse a menor ideia do que estava olhando. Amanhã, preciso que você treine um novo contratado. Ele é bem verde, então vá com calma. Virei-me. Novo contratado? Desde quando? Desde hoje, ele respondeu. Eu e o pai concordamos que era hora de expandir a equipe. Você pode mostrar o básico para ele antes de ir embora. Tradução: mantenha o Dylan ocupado. 0 contato com o cliente. Faça ele se sentir irrelevante antes de sair. Olhei direto nos olhos dele. Você quer que eu treine alguém em uma semana para um trabalho que leva meses para aprender? Exatamente, disse ele. Faça o seu melhor. Sabe, seja um jogador de equipe. Um jogador de equipe. Vindo dele. Boa essa. O novato, Austin, não tinha culpa de nada. Era gente boa, educado, mas totalmente perdido. Não sabia o nome dos equipamentos, não conhecia os procedimentos, não tinha noção básica de segurança. O coitado nem luvas trouxe. Chegou animado para aprender, sem perceber que o Grant tinha jogado ele em cima de mim como um saco de areia. Eu não descontei nele. Ele não era o problema. Ensinei o que dava sem desperdiçar o tempo de nós dois. O Grant apareceu por perto algumas vezes, fingindo que estava acompanhando, mas dava para perceber que ele só queria ter certeza de que eu não estava perto de nenhum projeto do Logan. O golpe final veio quando ouvi ele dizendo a outro funcionário no corredor: Vamos ficar bem quando o Dylan sair. Ele não é essencial. Nunca foi. Só mais um peão de campo. Ele falou alto o suficiente para eu ouvir. Típico Grant. Alfinetadas discretas não eram suficientes. Ele precisava de plateia. Eu não parei, não virei, não reagi. Apenas passei por ele e segui em frente. Mas por dentro, acrescentei mais um risco à coluna já lotada chamada Motivos para ir embora. O resto da semana foi igual. Designações inúteis, trabalho de fachada, tarefas não urgentes com as quais ninguém se importava, e 0 acesso ao grande cliente. Grant reorganizando meus dias como um quebra-cabeça chamado como apagar o Dylan antes mesmo de ele ir embora. No 4º dia, eu já nem olhava mais a escala. Só esperava pela próxima tentativa de sabotagem que o Grant inventaria naquela manhã. Mantive o profissionalismo, fiz o trabalho, bati o ponto, fui embora. Mas minha paciência estava no limite e o Grant percebia isso, o que provavelmente fazia ele se sentir poderoso. Tudo bem. Que aproveitasse. Em poucos dias, ele não teria mais ninguém para microgerenciar. Quando a sexta-feira chegou, fiquei sentado no caminhão por um momento antes de dirigir para casa, observando a oficina pelo para-brisa. Mais uma semana. Só uma. Eu não estava triste. Não estava em dúvida. Só estava cansado da mesquinharia vinda de pessoas chocadas porque eu não queria mais quebrar as costas por elas. O Grant podia continuar brincando de rei de um trono vazio. Eu já estava com um pé fora. Minha última semana começou com o mesmo padrão. Grant entulhando minha agenda de bobagens, e eu fazendo o trabalho mesmo assim, porque não ia encerrar meu tempo ali parecendo desleixado. Se fosse para alguma coisa, eu trabalharia ainda mais limpo e preciso, só para garantir que o Grant não pudesse distorcer nada depois que eu saísse. Mesmo com ele tentando me soterrar em tarefas sem sentido, eu ainda precisei passar por um dos locais onde o Logan estava verificando os equipamentos. A única razão de eu ter recebido essa tarefa foi porque o novato, Austin, ainda não sabia nem que lado da ferramenta segurar, e até o Grant percebeu que deixá-lo lidar com máquinas caras seria um processo judicial esperando para acontecer. Quando entrei,
o Logan me olhou como se não esperasse me ver. Ué, você realmente veio, disse ele. O Grant me falou que você estava ocupado com outras coisas. Magicamente fiquei disponível, respondi. Ele arqueou a sobrancelha, pegou o tom na hora, mas não insistiu. Apenas se afastou para que eu pudesse começar a trabalhar. Mesmo estando, tecnicamente, de saída, ele ainda me tratava como o cara em quem mais confiava no trabalho, porque era exatamente isso que eu tinha sido por anos. Enquanto eu conferia o painel e reiniciava uma das unidades, ele ficou por perto, braços cruzados. Ele deu de ombros, como se me perder fosse o mesmo que perder um clipe de papel. Certo, vamos dar um jeito. Ah, vão sim. A notícia chegou ao Grant em minutos, porque ele apareceu na porta com cara de quem foi convidado para comemorar. Então você vai sair? Disse ele, braços cruzados, o deboche em força máxima. Não vi isso chegando. Ele viu sim. Com certeza viu. Eu assenti. É. Ele estalou a língua. Espero que você tenha um plano. O mercado não está exatamente cheio de oportunidades para o seu tipo de trabalho. Meu tipo? Repeti. Ele sorriu de canto, se divertindo. Bom, eu vou assumir as operações de campo até encontrarmos outra pessoa. Não deve ser tão difícil. Não respondi. Grant assumir o campo era como um gato assumir o controle do tráfego aéreo. Então começaram os joguinhos. Antes do almoço, recebi uma nova escala enviada pelo Grant, cheia apenas de tarefas inúteis. Coisas que ninguém se importa. Coisas que não fazem diferença nenhuma. Coisas que ele normalmente empurra para trabalhadores temporários. Notei uma coisa bem clara. Nenhuma das minhas atribuições restantes incluía o local do Logan, o que era curioso, já que eu era o responsável principal por aquela conta havia anos. Passei pela mesa do Grant a caminho da saída. Ele fingiu que não me viu, digitando de forma exagerada no teclado, como se estivesse gerenciando uma crise global. No dia seguinte, a mesma coisa. Outra atualização de escala. Mais trabalho inútil, mais tarefas de preenchimento, mais tentativas de me manter ocupado em lugares onde ninguém importante me veria. Mal tinha pisado no chão principal quando fui chamado para consertar uma unidade secundária enferrujada que não era usada desde que eu tinha 19 anos. Depois de 2 horas daquela palhaçada, o Grant apareceu atrás de mim com uma prancheta. Bom progresso, disse ele, como se tivesse a menor ideia do que estava olhando. Amanhã, preciso que você treine o novo contratado. Ele é bem verde, então vá com calma. Virei-me. Novo contratado? Desde quando? Desde hoje, ele respondeu. Eu e o pai concordamos que era hora de expandir a equipe. Você pode mostrar o básico para ele antes de ir embora. Tradução: mantenha o Dylan ocupado. 0 contato com o cliente. Faça ele se sentir irrelevante antes de sair. Olhei direto nos olhos dele. Você quer que eu treine alguém em uma semana para um trabalho que leva meses para aprender? Exatamente, disse ele. Faça o seu melhor. Sabe, seja um jogador de equipe. Um jogador de equipe. Vindo dele. Boa essa. O novato, Austin, não tinha culpa de nada. Era gente boa, educado, mas totalmente perdido. Não sabia o nome dos equipamentos, não conhecia os procedimentos, não tinha noção básica de segurança. O coitado nem luvas trouxe. Chegou animado para aprender, sem perceber que o Grant tinha jogado ele em cima de mim como um saco de areia. Eu não descontei nele. Ele não era o problema. Ensinei o que dava sem desperdiçar o tempo de nós dois. O Grant apareceu por perto algumas vezes, fingindo que estava acompanhando, mas dava para perceber que ele só queria ter certeza de que eu não estava perto de nenhum projeto do Logan. O golpe final veio quando ouvi ele dizendo a outro funcionário no corredor: Vamos ficar bem quando o Dylan sair. Ele não é essencial. Nunca foi. Só mais um peão de campo. Ele falou alto o suficiente para eu ouvir. Típico Grant. Alfinetadas discretas não eram suficientes. Ele precisava de plateia. Eu não parei, não virei, não reagi. Apenas passei por ele e segui em frente. Mas por dentro, acrescentei mais um risco à coluna já lotada chamada motivos para ir embora.
O resto da semana foi igual. Designações inúteis, trabalho de fachada, tarefas não urgentes com as quais ninguém se importava, e zero acesso ao grande cliente. Grant reorganizando meus dias como um quebra-cabeça chamado como apagar o Dylan antes mesmo de ele ir embora. No quarto dia, eu já nem olhava mais a escala. Só esperava pela próxima tentativa de sabotagem que o Grant inventaria naquela manhã. Mantive o profissionalismo, fiz o trabalho, bati o ponto, fui embora. Mas minha paciência estava no limite e o Grant percebia isso, o que provavelmente fazia ele se sentir poderoso. Tudo bem. Que aproveitasse. Em poucos dias, ele não teria mais ninguém para microgerenciar. Quando a sexta-feira chegou, fiquei sentado no caminhão por um momento antes de dirigir para casa, observando a oficina pelo para-brisa. Mais uma semana. Só uma. Eu não estava triste. Não estava em dúvida. Só estava cansado da mesquinharia vinda de pessoas chocadas porque eu não queria mais quebrar as costas por elas. O Grant podia continuar brincando de rei de um trono vazio. Eu já estava com um pé fora. Minha última semana começou com o mesmo padrão. Grant entulhando minha agenda de bobagens, e eu fazendo o trabalho mesmo assim, porque não ia encerrar meu tempo ali parecendo desleixado. Se fosse para alguma coisa, eu trabalharia ainda mais limpo e preciso, só para garantir que o Grant não pudesse distorcer nada depois que eu saísse. Mesmo com ele tentando me soterrar em tarefas sem sentido, eu ainda precisei passar por um dos locais onde o Logan estava verificando os equipamentos. A única razão de eu ter recebido essa tarefa foi porque o novato, Austin, ainda não sabia nem que lado da ferramenta segurar, e até o Grant percebeu que deixá-lo lidar com máquinas caras seria um processo judicial esperando para acontecer. Quando entrei, o Logan me olhou como se não esperasse me ver. Ué, você realmente veio, disse ele. O Grant me falou que você estava ocupado com outras coisas. Magicamente fiquei disponível, respondi. Ele arqueou a sobrancelha, pegou o tom na hora, mas não insistiu. Apenas se afastou para que eu pudesse começar a trabalhar. Mesmo estando, tecnicamente, de saída, ele ainda me tratava como o cara em quem mais confiava no trabalho, porque era exatamente isso que eu tinha sido por anos. Enquanto eu conferia o painel e reiniciava uma das unidades, ele ficou por perto, braços cruzados. Preciso te falar uma coisa, disse ele, como se aquilo estivesse preso na garganta havia um tempo. Temos tido alguns problemas com o seu irmão ultimamente. Eu não reagi. Só esperei ele continuar. Tem sido coisa como atraso em papelada, formulários errados, preços que não batem com o que foi combinado, agenda toda bagunçada, e ele não é exatamente fácil de lidar. Ele falou de forma educada, mas o recado era claro. Grant vinha fazendo o show de arrogância de sempre. Logan suspirou. Sinceramente, cara, você é o motivo de tudo isso rodar liso. Quando você está aqui, as coisas são feitas do jeito certo. Ele passou a mão no maxilar. Tenho mandado os relatórios de tempo parado pro Victor. Ele anda perguntando o que seria necessário para trazer isso para dentro da empresa. Apertei um parafuso e fiquei em silêncio por alguns segundos. Não era que o elogio me surpreendesse. Era só algo que eu nunca tinha ouvido da minha própria família, mesmo eles dependendo mais do meu trabalho do que de qualquer outro. Falei por fim. Eu tento manter as coisas simples. E a gente percebe, disse Logan. Muito mais do que você imagina. Assenti e fechei o painel. Por dentro, aquele comentário bateu mais forte do que eu esperava. Não foi emoção, foi confirmação. Eu era quem mantinha o trabalho de campo funcionando. Todo mundo via isso, menos as pessoas que mais deveriam valorizar. Mais tarde naquela tarde, passei pela oficina para deixar um formulário. Quando caminhei perto do escritório, a voz do Grant ecoou de dentro de uma das salas. Ele estava ao telefone, usando aquele tom autoritário que adota quando quer impressionar alguém. O Dylan é só mão de obra, disse ele. Não é confiável no longo prazo. Vamos ficar melhor quando ele for substituído. Parei no meio do passo. Só mão de obra. Não confiável no longo prazo. Ele falou como se fosse um fato. Como se não viesse do cara que não conseguiria consertar uma unidade travada nem se você entregasse um manual e uma lanterna. Ele não sabia que eu estava ali, e eu não anunciei minha presença. Não interrompi, não comecei uma discussão.
Apenas fiquei parado por um instante, absorvendo aquilo, deixando confirmar o que eu já sabia. Era isso que o Grant era. Tira o vocabulário polido, o tom de líder, a confiança falsa, e sobra alguém que precisava que eu saísse para poder fingir que era competente. Fui embora sem fazer barulho. Quando saí do prédio, olhei o celular e vi uma mensagem encaminhada por outro funcionário. Era uma cópia de um e-mail que o Grant tinha mandado para um fornecedor. Dylan não será mais um ponto de contato principal. Ele é mais mão de obra temporária do que técnico líder. Mão de obra temporária, depois de uma década mantendo tudo aquilo funcionando. Não respondi. Não confrontei. Só arquivei aquilo na mesma pasta mental onde guardei cada insulto silencioso que ele me lançou ao longo dos anos. Na manhã seguinte, no local do cliente, Logan e eu estávamos terminando um pequeno ajuste quando ele disse: "Então, você vai mesmo embora, né?" "Vou", respondi. Já deu a hora de outra coisa. Ele esperou, talvez achando que viria uma história, mas eu não ia despejar drama familiar nele. "Nada demais", acrescentei. "Só seguindo em frente." Ele me olhou por um momento, como se não comprasse totalmente aquela simplicidade, mas respeitou o limite. "É uma pena pra gente", disse por fim. "Você foi a diferença entre bagunça e sistema funcionando mais vezes do que eu consigo contar." "Valeu", falei. Ele não disse mais nada na hora. Só ficou ali com um olhar pensativo, como se as engrenagens estivessem girando atrás dos olhos. Nada dramático, apenas a expressão de alguém juntando peças que já vinha observando havia um tempo. Limpei as mãos num pano, guardei as ferramentas e fui embora. Enquanto caminhava em direção ao caminhão, eu senti aquilo claramente. Do lado do cliente, estavam prestando atenção muito mais do que minha própria família jamais prestou. Eles viam quem fazia o trabalho. Viam quem mantinha tudo funcionando. Viam quem realmente tinha valor. E estava claro que eles não iam simplesmente dar de ombros e dizer: "Boa sorte por aí." Alguma coisa estava se formando, algo estava mudando. Eu só ainda não sabia o quão grande. 2 dias antes do meu último turno, fui designado para mais uma visita na instalação principal do cliente. Provavelmente mais uma jogada do Grant para me manter ocupado. Só que, dessa vez, a piada saiu pela culatra, porque aquele era exatamente um dos lugares onde eles realmente precisavam de mim. Ninguém da nossa equipe conseguia consertar metade das coisas daquele prédio sem me ligar a cada 10 minutos. Entrei com a caixa de ferramentas na mão, esperando ver o Logan me aguardando como de costume. Em vez disso, ao lado dele estava Vitor Reio, o chefe dele. Vitor é o tipo de cara que não desperdiça movimento nem palavras. Rosto calmo, olhos afiados, camisa passada mesmo em ambiente empoeirado. Ele apenas assentiu uma vez quando me aproximei. "Dylan", disse ele. "Boa hora." Logan me deu um meio sorriso que deixou claro que aquela não era uma visita comum. Algo estava no ar. Vitor não perdeu tempo com conversa fiada. "Temos tido problemas com essa unidade", disse, apontando para uma das máquinas de alto padrão. "Me explique o que está acontecendo." "Sem comprimento, sem aquecimento. Direto para a prova." "Para mim, perfeito." Ajoelhei e abri o painel. "Esse modelo superaquece quando o alinhamento sai nem que seja um pouco", expliquei. "E quem mexeu aqui por último, provavelmente alguém tentando impressionar meu irmão, apertou a carcaça do jeito errado." Bati levemente no suporte desalinhado. "Isso faz o sensor interno ler picos falsos de pressão." Vitor observava sem reagir, mãos nos bolsos. Logan ficou atrás dele, como um árbitro, tentando não interferir na partida. Afrouxei a carcaça, realinhei o suporte e apertei tudo de forma rápida e precisa. Pronto. Agora o sensor deve ler corretamente. Se não ler, eu recalibro, mas 9 em cada 10 vezes é isso aqui. Liguei a máquina. Ela ganhou vida de forma perfeita, suave. Vitor olhou para o Logan. Logan assentiu, tipo: "Tá vendo? É disso que eu falo." Enquanto fechava o painel, acrescentei: "Se o Grant tivesse mandado outra pessoa para cá, vocês provavelmente teriam um atraso de 2 horas e uma fatura culpando o fabricante. Então, parabéns. Hoje vocês pegaram um pacote de serviço premium." Logan soltou uma risada pelo nariz.
Vitor abriu um pequeno sorriso. Não grande, mas o suficiente para mostrar que ele apreciava alguém que não rodeava a verdade. Ele se aproximou um pouco. Você sabe o que está fazendo, disse, simples assim. Essa é a ideia, respondi. Vitor não se apressou. Deixou o momento assentar, como se quisesse ter certeza absoluta antes de falar de novo. Então veio a pergunta. O que seria necessário para você tocar isso internamente pra gente? Sem floreio, sem elogio. Direto ao ponto. Limpei as mãos num pano. Depende do que você está oferecendo. Vitor arqueou a sobrancelha. Antes de oferecer qualquer coisa, quero ouvir seus termos. Suas condições. Muita gente travaria ali, começaria a gaguejar ou se vender barato. Eu não. Eu fui subvalorizado por anos. Sabia exatamente quanto valia. Então listei tudo de forma clara. Quero um contrato de 3 anos, com salário fixo. Quero escolher os equipamentos, porque não vou trabalhar com sucata. Quero 2 pessoas sob minha liderança, contratadas por mim. E, se eu for comandar esse departamento, quero o título e a responsabilidade de verdade, não um cargo de fachada. Vitor me analisou. E o salário? Falei o número. Nem inflado, nem tímido. Apenas o valor justo. Os olhos do Logan se arregalaram um pouco, no bom sentido, do tipo ele falou mesmo. Vitor não piscou. Apenas assentiu, impressionado. Razoável. Mais razoável do que eu esperava, inclusive. Ele olhou para a linha de produção, pensativo. Cada hora que essa linha para, queimamos 6 dígitos. Eu tenho orçamento fixo para acabar com isso. O RH cuida da papelada. Eu só quero saber se você quer a cadeira. Não estou tentando virar bilionário, falei. Só quero que o trabalho seja reconhecido. Ele cruzou os braços. Justo. Então aqui vai o que posso oferecer. E então ele colocou tudo na mesa. Contrato de 3 anos, salário bem acima do topo do mercado, benefícios completos, orçamento próprio de equipamento sob meu controle. 2 contratações à minha escolha, reportando diretamente a mim e eu reportando direto a ele. Sem intermediários, sem enrolação. Aquilo não era apenas uma proposta de emprego. Era o projeto completo do meu próprio departamento. O Logan parecia animado, como se estivesse esperando por aquilo havia tempo. Vitor tinha a expressão de quem já tinha decidido, mas queria me dar espaço para pensar. Respirei fundo, não porque estivesse sobrecarregado, mas porque queria responder do jeito certo. Vou pensar, eu disse. Vitor assentiu uma vez. Ótimo. Não quero desespero. Quero clareza. Ele já não estava mais me testando. Estava me respeitando. Apertamos as mãos, não pelo acordo em si, mas pelo entendimento de que um acordo era possível. Quando saí em direção ao meu caminhão depois disso, com a caixa de ferramentas balançando ao meu lado, não me senti chocado nem confuso. Me senti firme. Eu tinha opções agora. Opções reais, conquistadas. E, embora eu tivesse dito que ia pensar, a verdade já estava decidida dentro de mim. Sim, eu ia aceitar. Decidi que, se fosse aceitar o trabalho com o Vitor, avisaria minha família antes de qualquer coisa ficar oficial. Não porque eles merecessem o aviso, mas porque eu não sou traiçoeiro. Queria fazer tudo limpo, cara a cara. Escolhi a manhã seguinte para dar a notícia. Mas, na noite anterior, Howard me puxou de lado, como se estivesse esperando a oportunidade. Eu atravessava a oficina, pegando uma maleta de ferramentas, quando ouvi. Dylan, tem 1 minuto? O tom dele não era o habitual, seco, focado em negócios. Era suave, cuidadoso, como se de repente lembrasse como falar como pai. Virei-me. O que foi? Ele se aproximou, cruzando os braços como quem vai dar um conselho importante. Eu sei que as coisas estão tensas, mas você precisa entender uma coisa. Fez uma pausa, dando peso dramático ao discurso. Família vem em primeiro lugar. Aí estava. Não um pedido de desculpas, mas uma ordem embrulhada em sentimentalismo. Não respondi, então ele continuou.
Você precisa lembrar quem te deu um emprego, quem te treinou, quem garantiu que você sempre tivesse um lugar aqui. A expressão dele endureceu. Seu irmão precisa de você. Essa empresa precisa de você. Não esqueça disso só porque está magoado. Fiquei ali, deixando ele falar, entendendo cada frase pelo que realmente era. Culpa, não compreensão. Expectativa, não respeito. Controle disfarçado de cuidado. Nada tinha mudado. Nem um centímetro. Nenhum reconhecimento do que eu construí. Nenhuma responsabilidade por como me descartaram. Só a ideia de que eu devia algo a eles para sempre. Por que família? Mais alguma coisa? Perguntei quando ele finalmente parou. Howard piscou, pego de surpresa pelo meu tom. Não, eu só queria dizer isso antes de você fazer alguma besteira. Certo, respondi. Bom saber. Fui embora antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Qualquer resquício de talvez eles entendam evaporou ali mesmo, no concreto. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório. Howard, Marianne e Grant já estavam reunidos. Como se alguém tivesse acionado o alarme de uma reunião familiar. Ótimo. Economizou meu tempo. Vou aceitar outro emprego, eu disse. Direto, sem margem para interpretação. Recebi uma proposta da conta do Brooks. Vou aceitar. A reação foi imediata. O rosto do Howard ficou vermelho. Absolutamente não. Marianne levou a mão ao peito, como se eu tivesse anunciado que ia entrar para uma gangue de motoqueiros. Dylan, você não pode fazer isso. Depois de tudo que fizemos por você? Grant apenas se recostou na cadeira, aquele sorriso presunçoso se espalhando. Você percebe que assinou um acordo de não concorrência, né? Aí estava. Ele não podia deixar só o pai gritar. Tinha que acrescentar sua própria manipulação. Não assinei, respondi. Conferi ontem à noite. Todas as cópias de tudo que já assinei. Como é que é? Grant piscou. O não concorrência. Me mostra agora. Ele travou. Nenhuma pasta, nenhum documento, nenhum PDF salvo. Nada. Porque não existia. Dei um passo à frente. Você inventou isso, não foi? O maxilar do Grant se contraiu, tentando sustentar a mentira, mas ele não tinha nada. O silêncio falou por ele. Howard, porém, não perdeu o ritmo. Independentemente de papelada, você deve lealdade a essa família. Não pode simplesmente ir embora porque se sente ignorado. Eu soltei uma risada curta, sem humor. Ignorado? Vocês me disseram que a empresa inteira vai para o Grant por tradição e por um diploma que nem se aplica ao que a gente faz. Marianne tentou de novo com a culpa em tom suave. Seu pai sabe o que é melhor. Você não deveria trair a família por algo tão emocional. Emocional? Olhei para os três. Não com raiva, só cansado. Vocês querem lealdade sem oferecer nenhuma. Querem meu trabalho, meu tempo, meu silêncio, mas nenhuma voz. E agora que outra pessoa vê valor em mim, de repente vocês se importam. Que time interessante. Howard bateu a mão na mesa, você está sendo desrespeitoso. Não, respondi, firme. Estou sendo claro. O Grant finalmente perdeu o controle. Você está nos deixando para afundar. Egoísta. Totalmente egoísta. Virei para ele. A única pessoa com quem você se importa é você mesmo. E você está apavorado porque, quando eu for embora, as pessoas finalmente vão ver o que você realmente entrega no campo. O rosto dele se contorceu como se tivesse levado um soco, mesmo com meu tom calmo, sem subir a voz em nenhum momento. Peguei minha bolsa da cadeira. Acabou para mim? Marianne estendeu a mão, como se pudesse me puxar de volta só com palavras. Dylan, não saia no meio de uma discussão. Isso nunca foi uma discussão, respondi. Nunca foi. Saí antes que qualquer um deles pudesse soltar mais uma frase. Sem gritos, sem porta batendo, só uma saída silenciosa que eles não puderam controlar. Lá fora, ao lado do meu caminhão, com o ar fresco da manhã,
tirei o celular do bolso e liguei para o Vitor. Bom dia, Dylan, ele atendeu. Estou dentro, falei. Ótimo, respondeu Vitor. O jurídico já liberou qualquer conflito. Nada de cláusula de não solicitação, nada de não concorrência do seu lado. O RH vai mandar o pacote hoje. Seu pagamento começa agora. Não faz sentido te pagar para ficar sentado numa sala vazia. Passei as primeiras manhãs acordando sem me sentir irritado imediatamente. Nada de fluxo de trabalho tóxico do Grant. Nada de sermões de família em primeiro lugar. Nada de fingir que a oficina não estava desmoronando sem eu segurar tudo. Só silêncio, café e espaço real para respirar. Quando alguém perguntava como estava sendo o tempo livre, eu só dizia: é bom não estar irritado antes do nascer do sol. Simples, mas verdadeiro. Quando os equipamentos finalmente chegaram, eu estava mais do que pronto para voltar à ativa. Entrar no novo prédio no meu primeiro dia oficial foi diferente. Não avassalador, não chamativo, apenas normal, de um jeito que nunca foi na empresa da família. Piso limpo, ar-condicionado que não parecia estar alimentando um jato. Vaga de estacionamento definida, sem ficar rodando o quarteirão brigando com vans de entrega. O espaço de trabalho que o Vitor separou para mim era aberto e organizado, não apertado e caótico como a oficina dos Pierce. E o escritório que me deram, pequeno, mas sólido. Mesa, armários, uma porta que realmente fechava, até um frigobar. Eu não fiquei deslumbrado. Só olhei em volta e pensei, é assim que funciona um lugar que valoriza as pessoas. Sem drama, sem joguinhos de poder, ninguém agindo como se estivesse me fazendo um favor por deixar eu existir. Vitor me passou os detalhes finais. O departamento é seu, disse ele. Monte do jeito que quiser. Me avise do que precisar. Na primeira semana, finalizei o pedido de equipamentos. Material de verdade, não as coisas de liquidação que meu pai sempre comprava porque já serve. Escolhi o que funcionava, o que durava e o que manteria a produção rodando sem manutenção constante. Depois veio a contratação de 2 pessoas. Entrevistei um grupo pequeno. O Vitor me disse para confiar no meu instinto, então confiei. Escolhi Raymond Soto, que tinha sido demitido de outra empresa, mas conhecia bem as ferramentas, e Corey Lane, mais novo, mas esperto e disposto a aprender sem fingir que já sabia tudo. Em poucos dias, os 2 estavam na folha de pagamento. Treinei os 2 do jeito que um líder de verdade deve fazer. Instruções claras, zero ego, nada de tratar ninguém como mula de carga. Mostrei como os equipamentos funcionavam, porque certos alinhamentos importavam, como evitar erros que roubam tempo. Eles pegaram rápido. Em menos de um mês, nós 3 já estávamos tocando a operação interna sem problemas. Todo dia era direto ao ponto, trabalhar duro, resolver problemas e ir para casa sem carregar amargura. Conceito revolucionário. Eu não tinha falado com minha família desde o dia em que saí. Nenhum anúncio, nenhuma mensagem dramática, nenhum textão. Eu simplesmente não procurei, e eles também não. Não era rancor. Era paz. Algo que eu não sentia havia muito tempo. Cerca de 3 semanas depois de começar no novo trabalho, o Logan me puxou de lado durante uma vistoria. Achei que você gostaria de saber, disse-lhe em voz baixa. Logo depois que você saiu, seu pai e seu irmão ligaram pro Vitor, tentando convencer ele a não te contratar. Eu nem pisquei. Aquilo era exatamente a cara deles. Eles só lutam para manter o controle depois de perceber que o perderam. E o Vitor, como reagiu? Perguntei. Logan deu um sorriso discreto. Ele desligou. Foi só isso. Um movimento limpo, telefone no gancho, conversa encerrada. Eu não disse nada, mas por dentro aquilo confirmou cada decisão que eu tinha tomado. Saí de um lugar que vivia de manipulação e entrei em outro que reconhecia competência. Mais tarde, soube pela minha prima Tessa que o negócio dos Pierce estava encolhendo. Alguns clientes menores tinham fechado as portas. E, sem o grande cliente que agora eu atendia, Howard teve que demitir funcionários. Gente boa, que não merecia sofrer as consequências. Senti pena deles. O resto? Nem tanto.
Decisões têm consequências, especialmente quando você aposta tudo no filho que não consegue consertar um sensor travado. Na semana anterior, Tessa me contou que eles haviam perdido mais 2 contas. Cerca de 2 meses depois de assumir meu novo cargo, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por hábito. Dylan, uma voz familiar disse. Howard. Falava casualmente, como se não tivéssemos terminado com uma discussão acalorada. Estive pensando, continuou. Quero te oferecer uma sociedade. Inclinei-me para trás na cadeira. Que tipo de sociedade? Bem, disse ele, poderíamos definir uma pequena porcentagem de participação. Você ainda reportaria ao Grant, claro. Ele cuidaria das decisões, mas você teria uma fatia. Acho que é um compromisso justo. Nada mudou. Uma migalha de participação, sem autoridade, ainda sob o comando do Grant. Uma sociedade apenas no nome. Quase ri. Não de raiva, só de incredulidade por ele achar que isso seria atraente. Pai, disse calmamente, você já escolheu seu futuro. Mantenha-se firme. Ele não respondeu de imediato. Talvez esperasse que eu ficasse grato pelos restos. É uma oferta séria, disse finalmente. Minha resposta também é séria, respondi. Estou bem onde estou. Ele tentou mais uma linha sobre união familiar, mas passou direto por mim. Encerrei a ligação educadamente e voltei ao trabalho. Naquela noite, sentado no meu escritório finalizando a papelada, pensei em tudo que me levou até ali. Não de forma dramática, apenas conectando os pontos. Não destruí nada. Não traí ninguém. Não roubei clientes nem trampei por trás de ninguém. Só parei de aceitar um papel que me mantinha pequeno. Eles escolheram como me tratar. Eu escolhi não ficar por isso. Simples assim. 1 ano depois, o departamento que construí está funcionando melhor do que eu jamais imaginei. Minha equipe é sólida, meu nome está em todos os projetos e ninguém mais fala por cima de mim para levar crédito. Quanto ao negócio dos Pierce, pelo que soube por último, mal estão conseguindo manter as luzes acesas. Grant ainda finge que é um período de transição, e meus pais continuam agindo como se não tivessem escolhido esse fim. Não os odeio. Só não devo nada a eles. Descobri que a paz não é sobre vencer. É sobre finalmente se afastar de pessoas que só aplaudem a si mesmas enquanto você faz o trabalho.